Olá, estamos em mais um episódio dos podcasts relacionados ao projeto Transcrições Coletivas Coreográficas TCCs, com o fomento do FAC, do Governo do Distrito Federal. E hoje nós estamos aqui com a Patrícia Lamana Andrade, que ela fez o TCC dela com o título O Desafio do Ensino da Dança para Turmas Heterogêneas em Academias de Dança e Escolas Particulares de Brasília. A Patrícia Lamana, ela tem pós-graduação em Arte Intermediática Digital pela Universidade Federal de Goiás, além de ser graduada em Licenciatura em Dança pelo Instituto Federal de Brasília, que foi onde ela fez esse TCC, que a gente vai conversar sobre ele hoje. Além disso, ela é bailarina profissional, tendo atuado em vários grupos, como, por exemplo, o grupo Arte Balé, o grupo Corpo em Cena, a Azodança Cia Contemporânea, a Atos Cia de Dança, Calango Cia de Dança e como diretora e coreógrafa no grupo Ímpetus, na Sete Cia de Dança, grupo de dança Vírus, e também trabalhou em inúmeras peças teatrais coreografadas para a Ney e Nando Companhia Teatral de Brasília. Ela também foi diretora e coreógrafa do grupo de dança Vírus com o espetáculo Epidemia, que foi apresentado no Movimento D, o Festival de Dança de Brasília, em sua segunda edição. Nossa, que currículo, hein, Patrícia? É uma coisa, assim, muito recheada de muita prática de dança, né? Acho isso muito bacana. Pois é uma caminhada, assim, cheia de experiências, de vivências, de história, enfim, de dança, né? Toda uma história. E para quem não sabe, eu e Patrícia Lamana, nós dançamos quando éramos crianças, assim, novinhas, adolescentes. Então, assim, é uma coisa de se conhecer aí há muitos anos dançando em academia. E curioso que eu não tinha feito esse link, né? Pré-adolescentes. Que a gente fala sobre academia no seu trabalho. E a gente estava em academias dançando. Justamente. Tem muita história mesmo, assim, essa vivência da gente ter esse contato enquanto pré-adolescente, que eu acho que a gente tinha uns 13 anos de idade, talvez, eu 14. Eu comecei com 10, então ali eu devia ter 11. E depois a gente se afasta porque a vida segue, vai estudar, e quando a gente volta... Eu volto como sua aluna na faculdade e ai, que delícia! É muito louco, é muita loucura essa vida de dança, né, gente? E aí, assim, sobre o tema do nosso podcast, a minha primeira pergunta para você é: o que você gostaria de destacar sobre o seu TCC? Então, o meu TCC, ele traz essa fala, né, das diferenças, os diferentes corpos em sala. E eu trabalho há 20 anos com o Ney e Nando, né, Cia Teatral Ney e Nando, e esse trabalho ele me colocou nesse lugar de eu ter que lidar com diferentes corpos, diferentes técnicas. Então, assim, foi um desafio falar disso, e isso eu acho muito interessante. Por que desafio? Porque não tem material que fala disso, né? E aí eu comecei a ter esse outro olhar, porque você tem que colocar todo o grupo na mesma cena, dançando a mesma dança, com o mesmo propósito, mas são corpos diferentes, são técnicas diferentes. E você tem que fazer acontecer. Então, é a parte que eu acho mais interessante dessa pesquisa que foi feita, tanto eu ter que escrever conteúdo, como eu ter que trazer isso para a prática enfim, promover, né? Tá fazendo conteúdo
para esse estudo, para esse TCC. Uhum. Que legal, né? E assim, foi muito interessante acompanhar esse processo, eu como orientadora, né? E ver a riqueza do seu trabalho. Eu acho que assim, eu queria ressaltar a importância do seu trabalho prático de dança, todas essas décadas, e dizer que a sua formação na graduação é só um pequeno trecho, né? Porque você é muito maior do que esse trabalho de conclusão de curso e a sua graduação. Você já chegou na graduação formada. Tanto é que quando a gente fez aquelas oficinas suas, elas fizeram um sucesso porque as pessoas já sabiam que tinham aulas incríveis para receber de você. Você já tinha uma formação como professora de dança, né? E aí a gente pega e se encontra aí nesse novo ambiente, que é onde a gente, né, consegue os diplomas, né, essa chancela que a sociedade cobra. No ambiente acadêmico, né? Pois é. E acho muito bacana que você foi fazer uma pós, né? Isso aí é muito maravilhoso. Eu já saí de lá e já fui pra pós, assim. Depois eu fiquei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que a gente quer descansar, mas eu engatei. Engatou na pós. E assim, quem era a Patrícia Lamana antes de fazer a pesquisa do TCC? E quem a Patrícia Lamana se tornou após fazer a pesquisa, né? Como é que você era antes de estudar isso e quem você virou depois de estudar esse tema? Então, a gente entra no mundo da dança como, acredito que todos, né? Nesse caminho de querer dançar, querer se apresentar, competição, e preocupada com o corpo, e preocupada com quem dança, né? Quem tem mais técnica, quem faz melhor. Eu acho que quando a gente entra nesse lugar. E a minha vida antes desse TCC era esse caminho como bailarina profissional, dançarina profissional. Viajei muito, competi muito. Mas quando eu entrei para a companhia, que eu tive o desafio de trabalhar com diferentes corpos, eu ainda não tinha tido esse olhar desse lugar, dessa técnica, desse lugar acadêmico dos diferentes corpos. Mas quando eu tive que... Chegou a época do TCC, Lamana, você vai falar de quê? E aí, conversando com você, que eu me dei conta de que eu falei, cara, eu faço um trabalho há 20 anos que todo mundo que vai assistir fala assim, Lamana, como você faz isso? Então assim, vários coreógrafos, vários diretores vão aos espetáculos, vão assistir os musicais, enfim, Saltimbancos, Rei Leão. E aí a pergunta é, como que você coloca esse pessoal junto no palco? E aí que eu fui me dar conta que realmente eu tinha um tempo para pegar pessoas que nunca dançaram, que já dançaram, que tem uma técnica do clássico, que tem uma técnica do contemporâneo ou uma técnica do hip hop, e eu tinha que colocar todo mundo para fazer o mesmo trabalho junto. E aí que eu fui me dar conta, aí eu comecei a mudar o meu olhar. Aí eu voltei mais para esse lugar, e aí foi a pesquisa do TCC e eu trabalhando, e hoje eu sou totalmente diferente. Totalmente diferente porque você tem que abraçar mesmo, né? Porque é o lugar do professor, assim, enquanto professor-aluno, de não excluir, porque, né? Não, você dança mais ou menos, você não vai fazer. Você tá muito fora do peso, o tal do peso, né? Do corpo, o peso ideal. Você é muito comprido, você não tem uma abertura, você é muito duro. E isso cada vez mais foi saindo, esse lugar não existe mais. Existe o seu jeito de dançar. Você entendeu a movimentação, você entendeu a proposta, você entendeu o que a direção quer. Olha, nesse momento a historinha é essa, é para passar isso para a criança, a ideia é essa. E aí você vai dançar a sua dança. Claro, ensaiada, com a ideia da movimentação, mas cada um faz o movimento do seu jeito. Então, assim, acabou que toda essa história dessa pesquisa me levou para fazer desse lugar do heterogêneo
como se eu tivesse criado uma técnica, entende? Assim, para eles entenderem que o jeito deles está certo. Não existe esse negócio de certo e errado. Você tem que ser muito polido, assim. Polido quando eu falo o braço certinho do balé clássico, uma gingada certinha do jazz. Não, você tem o seu jeito de dançar. E eu acho que isso mudou muito depois que eu me aprofundei mais, que eu fui pesquisar, que eu fui mostrar, que eu fui conversar sobre isso, que eu entrevistei várias pessoas, vários profissionais, os próprios alunos. Eu acho que aconteceu assim essa mudança mesmo, assim, né? Esse olhar, eu vejo mais como esse olhar, sabe? Do antes e do depois. E olha, ouvindo você falar isso é até emocionante, assim, porque isso aí é como sempre deveria ser, né? A gente se cobrou demais na época que éramos mais jovens e hoje ainda bem que isso muda, que isso mudou. Porque realmente era uma cobrança injusta, uma cobrança torturante, né? E que bom que isso tá assim. E eu acho que isso também tem muito mérito dessa companhia teatral com a qual você trabalha, que aí é a minha próxima pergunta para você. Eu quero te pedir que você fale um pouco sobre o seu trabalho com a Né e Nando Cia Teatral. Então, eu conheci a companhia, fui convidada a trabalhar com eles Ai, gente, tem que falar quanto Não tempo? precisa, há muito tempo. Há muito tempo atrás. Foi um convite aí que foi feito pra mim. Eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Na verdade, eu achava que eu estava indo lá dar aula de dança para preparar os atores, porque eles, o objetivo, né, a proposta deles é trabalhar com musicais, como eles trabalham na cidade, musicais infantis, alguns adultos. Só que com o passar do tempo, o Nando me convidou para ser a coreógrafa da companhia também. Depois de meses, não foi nem passado o tempo assim. E aí eu tenho uma certa facilidade de coreografar muito rápido. Então, à medida que isso foi passando, que esse processo foi acelerando e cada vez mais a produção era mais rápida, foi aonde a gente foi vendo essa diferença de personagem, de corpos, de atores, enfim. E é isso, eu trabalho com eles aí eu vou falar, tá, gente? Trabalho com eles há mais de 20 anos, a companhia já é uma companhia bem enraizada aí na cidade de Brasília, tá fazendo um trabalho muito bacana pro público. Como todo artista, a gente tem aí essa caminhada, essa luta, essa batalha. Mas é isso, e a proposta sempre foi essa, né? Eu preparo os atores, eu dou aula de jazz, hip hop, dança moderna, contemporâneo. Eles têm um pouquinho de tudo, porque dependendo da proposta da próxima peça, aí é trabalhado a técnica que a gente, por exemplo, o Pinóquio do Sertão, da Né e Nando, ele é todo contemporâneo. Então, quem já assistiu vai perceber que as coreografias são mais contemporâneas. O Saltimbancos, ele é mais jazz e hip hop. Então, assim, você percebe que tem ali um jazz moderno, um hip hop. Então, dependendo da linha da direção, do que a Neia faz, o que ela quer, que é, na verdade, ela que decide esse lugar, aí eu trago a proposta do estilo que vai ser usado. E é por isso que os atores têm aula de tudo. Então é balé, jazz, é hip hop, é dança contemporânea. Até se precisar, a gente chama a professora Cíntia pra dar uma dança do ventre e vai. Já fui, gente. Ela tá falando isso porque eu fui e estou livre e disponível para voltar. Por quê? Por causa de Aladim. Entende? Então assim, opa, vai ter Aladim, eu não domino isso. Então peraí que eu vou procurar um profissional que domine. Então sempre vai por esse caminho, entendeu? Legal. Olha, essa companhia, gente, ó,
Quem não conhece, busque conhecer o trabalho. É uma companhia super séria, uma companhia sedimentada em Brasília com trabalhos de excelente qualidade e que consegue sobreviver ao longo de décadas, né? Isso aí é um mérito desses dois, né? E seu também, né? Que é a Neia, o Nando e também a Patrícia Lamana e as pessoas todas com as quais eles trabalham, a equipe, né? Então, de parabéns aí no cenário cultural do Distrito Federal e do Brasil. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente aqui ainda não abordou? Existe alguma coisa assim que você queria deixar, sei lá, alguma dica, algum comentário? Olha, gente, de uns anos pra cá, eu percebo assim que as pessoas, o tempo passa, a gente fica mais velho, e aí aquela famosa frase, eu sempre quis dançar, mas o tempo passou. Ah, eu tô velha, né? Destrói, descria. E eu me peguei em vários momentos falando assim, as pessoas elas falam, não vou dar conta, não dou conta, sou muito dura, já passou. Gente, isso não existe. Isso não existe. Você sabe dançar, o seu corpo sabe que sabe. Então, acredita, confia e vai. E isso, essa minha fala, essa consciência que eu trago hoje, faz muito parte do estudo que eu fiz no meu TCC e a proposta que eu tenho na companhia, que é uma proposta meio que, Lamana, dá um jeito aí, porque é essa galera que tem aqui hoje. De colocar todo mundo pra dançar. Então, assim, é possível. Não existe esse negócio de tempo, espaço, já foi, já passou. Não, todo mundo consegue. Então, vai ser feliz. Com aquilo que você acha que não dá mais pra fazer, dá. Essa história de que eu tô muito velha pra dançar, o tempo já passou, isso é crença. Então, destrói, descria. Destrói, descria, viu? Gente, nossa, maravilhosa. Não tenho nada a acrescentar. Vamos finalizar aí com isso, com essa dica incrível. Lamana, olha, é um prazer muito grande receber você aqui no podcast. Só tenho a agradecer mesmo. Esse projeto está sendo muito interessante por uma série de questões, né? As pessoas vão acompanhar aí os vários episódios, cada um traz assim o seu brilho. E muito obrigada por trazer o seu hoje. Eu é que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de vocês. O trabalho tá maravilhoso. Enfim, mais um estudo aí, mais conhecimento para acrescentar para as pessoas que têm interesse, né, em fazer pesquisa e estudar. Maravilhoso. Parabéns para todo mundo, para todos nós. Obrigada. E pessoal, até o próximo episódio.